A paz do Senhor, meus amados, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a meus amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, amém? Glorificado é o Senhor. Eu sou o pastor Paulo, diretamente do distrito do Rio de Janeiro, amém? Diretamente do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer a todos que estão conosco, amém? Que estão entrando agora nessa live abençoada, nesse bate-papo bíblico, onde nós vamos estar abordando o assunto muito importante. Nós sabemos que duas cerimônias que são importantes biblicamente, que são o batismo e também a ceia do Senhor. Mas nós sabemos que ceia do Senhor é um título que realmente não é tratado dentro das Escrituras, né? Nós vamos falar sobre, ou seja, né, Santa Ceia, né, é um título que não é tratado nas Escrituras. Ceia do Senhor já é um título colocado pelo escritor para dar aí, né, a interpretação do que aconteceu com os apóstolos naquela noite abençoada em Pentecoste. E é um assunto importante para nós. Eu quero agradecer a todos que estão agora entrando nessa live abençoada. Eu sou o pastor Paulo Augusto, diretamente do distrito do Rio de Janeiro. Quero agradecer a presença dos irmãos, das irmãs, a Igreja do Senhor Jesus, que está conosco nessa noite. E nós vamos falar de assuntos importantes. Eu estive no Conexão Podcast com o pastor Jair na sexta-feira, e o pastor Jair Santos, e nós falamos um pouco sobre algumas coisas relacionadas às Testemunhas de Jeová, ou a organização Torre de Vigia, mais conhecida. Nós falamos sobre o serviço de campo, nós falamos como nós queríamos que os irmãos unicistas, ou todos aqueles que realmente batizam em nome de Jesus, pudessem estar na mesma comunhão. Nós falamos sobre batismo, que é uma das cerimônias mais importantes para o cristão, e que realmente dá a entrada a ele, dá a autoridade de ser chamado Filho de Deus e dá a ele a entrada no reino dos céus. Ali nós conversamos também sobre o assunto da ceia do Senhor. Como eu disse, Santa Ceia é um título que não é dirigido, né, nas Escrituras. Mas ceia do Senhor, ela é dada ali como, né, um nome dado pelo escritor para aquela ocasião que foi feita ali pelos discípulos. E nós vamos estar falando sobre isso hoje, porque é um assunto muito polêmico, é um assunto que realmente traz muitas divergências, né, assim dizendo. Tá, meus amados? Gostaria que você ficasse conosco nessa noite, gostaria que você compartilhasse essa live, compartilhe ela, né, porque vai ser de grande ajuda para o seu entendimento espiritual hoje. Nós não estamos falando aqui de regimento interno. O regimento interno, o estatuto, ele tem ali as suas, vamos dizer assim, as suas regras, né, para o membro de toda instituição. Mas nós vamos falar biblicamente sobre Páscoa e biblicamente sobre ceia do Senhor. E isso é muito importante para você, né? Muito importante. Compartilhe essa live. Compartilhe, porque você vai desfrutar de um grande conhecimento sobre as Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Meu amado, nós vamos, né, primeiro estar falando um pouco sobre a Páscoa, né? Nós vemos, seria a ceia realizada pelos cristãos hoje, nos tempos atuais, uma cerimônia distinta da Páscoa, aquela que os judeus ou os hebreus realizavam no Velho Testamento, né? Seria a ceia, a Páscoa cristã, nos dias de hoje, as mesmas práticas do período, né, diante de Cristo, né, feita pelo povo hebreu, como eu coloquei? O que os irmãos podem achar disso, essas duas perguntas, né? Vamos falar sobre a Páscoa, porque a Páscoa, ela realmente é muito importante. A Páscoa que foi realizada pelos discípulos ou pelos apóstolos é a mesma Páscoa a qual, né, nós comemoramos hoje, ou os hebreus comemoraram no Velho Testamento. É muito importante isso. Então fique conosco,
nós vamos primeiro falar da Páscoa, depois nós vamos aí entrar no assunto Ceia do Senhor. E na Ceia do Senhor, eu vou estar te explicando alguns pormenores da Ceia do Senhor, biblicamente, com texto bíblico, e você vai tirar um grande conhecimento sobre isso. Amém? Eu sou o pastor Paulo, estou diretamente do distrito do Rio de Janeiro e quero, também aqui mandar uma saudação para a Igreja Nação Filadélfia, Distrito Brasília, a igreja que é dos meus líderes, a nossa Bispa Irani e o apóstolo Jaime Max, vice-presidente, e a todos os irmãos e irmãs ao redor do mundo inteiro, que faz parte do corpo de Cristo, independente da placa de igreja, nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo tem muitos membros, ou vários membros, como diz a Escritura, e você, que é batizado em nome de Jesus nos 4 cantos do mundo, faz parte desse corpo e faz parte dessa membrazia. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Então, nós vamos estar começando sobre a Páscoa. A Páscoa. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o termo Páscoa, ele não é de origem cristã. É a primeira coisa. O termo ou palavra, ela deriva da palavra passage, que no caso está no termo hebraico, traduzido para o grego, passas, e daí para o latim, Paschua, que é de onde vem para o nosso idioma, que significa passagem, ou passar sobre. Isso é uma coisa bem importante que você deve saber. Não é de origem cristã, a palavra, o termo traduzido em hebraico, ou grego, ou latim, que significa passagem, ou Páscoa. Ele não é de um termo cristão, tá? De uma origem cristã. Então é bom você saber esse significado. A segunda coisa é a questão de entender que o termo usado para designar, ou seja, a Páscoa é um termo usado para designar uma festa judaica de comemoração ao êxito, que significa saída, ao êxito do povo hebreu que saiu do Egito, como nós sabemos. Então, nós observamos aí que logo nós vamos estar vendo que essa comemoração ela é bastante diferente do que nós costumamos a celebrar. Ela não tem nada a ver com a celebração que os judeus faziam, o povo hebreu fazia com a saída do Egito. Para nós entendermos isso, meu amado irmão, minha amada irmã, fique aí, compartilhe a live, vai compartilhando. Pastor Paulo vai trazer coisas importantes para você. Então, para entendermos melhor sobre a Páscoa, primeiro nós podemos ver o registro desse acontecimento. Nós vamos ver o primeiro registro desse acontecimento que está no livro de Êxodo, capítulo 12, que significa saída. Êxodo, capítulo 12, nos dando um relato como e por que aconteceu a instrução sobre a Páscoa pelo nosso Deus de Israel, o Deus dos hebreus, Yahvé, Jeová Jireh, Jeová Rafá, o eu grande eu sou. Então nós vamos ler ali, você pode estar abrindo a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 12, versículo de 1 a 28, que nós vamos andar aí dentro desses versículos aí, tá bom? Êxodo capítulo 12, versículo de 1 a 28. Também nós vamos andar um pouco também em Levítico capítulo 23, que aí Levítico fala das festas que foi realmente designada para o povo hebreu, depois da saída do Egito. Aí nós vamos estar entendendo um pouco da Páscoa, que a Páscoa ela não tem nada a ver com a Páscoa atual, tá bom? Atual. Vamos lá. Então, esse relato, ele mostra algo de grande importância para a história bíblica, que se reflete nos dias de hoje, meu amado. Vamos lá, vamos fazer um resumo aqui sobre isso. Nós sabemos que o povo hebreu, ele ficou escravo por 4 séculos. 4 séculos, ele ficou escravo no Egito. Após Deus dar a promessa a Abraão, que ia fazer de Abraão uma grande nação, Deus cumpriu isso, depois que o povo saiu da escravidão, aproximadamente 1500 anos, antes de Cristo. Foi aí que o povo se ajuntou no Egito, e depois que saiu do Egito, começou ali, Deus, a promessa do Senhor, que foi feita a Abraão.
nós vemos que a instituição dessa cerimônia, ela foi dada para o povo hebreu. Quer ver? Vamos agora começar a andar pelas escrituras, como eu disse aos irmãos. Pega a sua Bíblia, amém? Pegue a sua Bíblia, meu amado irmão, minha amada irmã, e vamos abrir, né, no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Eu vou aqui, tá pegando a minha aqui, tá? Eu vou estar aqui pegando Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos aqui, tá? Vamos ver o versículo 3, diz assim, ó. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, né? Então, quando o povo saiu do Egito, ele começou a celebrar, né, em memória, né, da sua saída, né? Deus pediu que ele fizesse essa cerimônia em celebração à saída do povo do Egito. Quer ver? Vamos ver o versículo 14, né? O versículo 14 e o versículo 24. Diz assim o versículo 14 e o versículo 24. E este vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festas ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então Deus falou ao povo, vamos celebrar em memória, né, dessa vitória a qual o Senhor, o grande eu sou, deu ao povo de Israel a saída do Egito, depois de eles terem ficado 4 séculos ali dentro. Então Deus mandou que eles celebrassem, né, em memória, né, da saída deles, e Deus falou que seria celebrado, né, nas vossas gerações. Quer ver? Nós vamos ao versículo 24. Versículo 24. O versículo 24 nos traz assim, irmãos. 24 traz assim: portanto, guardai isto por estatuto para os vós e para os vossos filhos e para sempre. Então nós vemos que a Páscoa, ela representa, né, um memorial de vitória para o povo hebreu. E Deus deu com que esse estatuto ao povo hebreu para que eles, ao saíssem dali, eles comemorassem essa vitória, né, fazendo essa celebração, essa cerimônia, esse memorial. Então a pergunta é: e para aqueles que não são judeus hoje? Por que nós celebramos a Páscoa? Se celebramos a Páscoa, eu gostaria de perguntar: cadê o cordeiro? Cadê os pão asmo? Cadê as uvas amargas? Porque na verdade isto estava dentro do estatuto. Quer ver? Vamos ver o verso 8. O verso 8 nos traz assim, ó, de Êxodo capítulo 12, versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, e a comerão. Então, dentro do estatuto estava aqui o que eles iam comer também. Então, se nós celebramos a Páscoa hoje, por que essas, né, não estão no meio? Por que não estão lá o cordeiro que deveria ser sacrificado? Por que não está o pão asmo? Por que não está a uva amargas? É bom você pensar nisso, né? Porque você celebra a Páscoa. Então nós vamos, então como parte, né, desse memorial, eles deveriam usar os 7 dias, né, e ficar celebrando por 7 dias. Quer ver? Vamos ao versículo 15. Versículo 15 diz assim, ó: 7 dias comereis pão asmo, ao primeiro dia, né? Diz assim, ó: 7 dias comerei pão asmo, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer o pão levado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então, Deus manda que realmente eles tivessem, né, o pão asmo, o cordeiro, as uvas amargas, e também deveriam fazer isso por 7 dias. Você que comemora a Páscoa, você faz isso hoje? Por que nós não fazemos isso hoje? Ou por que nós não fazemos isso hoje? Então, as pessoas, elas entram para a igreja, como eu disse, Lucas 24, versículo 47, Jesus diz que em seu nome se pregasse o arrependimento, em seu nome se pregasse o perdão dos pecados. As pessoas entram para a igreja arrependidas dos seus pecados
Só que como o apóstolo Paulo diz, né, que elas deveriam, né, crescer na graça e no conhecimento, ou aperfeiçoar o dom que existe nelas, muitas elas não sabem o que estão nem celebrando, ou que não estão ou os que estão deixando de celebrar, ou que estão deixando de fazer por falta de conhecimento. Além disso, não estamos aqui falando de regime interno, de estatuto, tá? Não estamos falando disso, mas algumas religiões ainda traz a religiosidade em cima disso, que aí atrapalha ainda mais, né, o andamento, né, da forma de adoração do cristão ou do membro da sua igreja. Nós vamos estar falando disso. Então, eles deveriam realizar essa festa do primeiro mês de Nissan, né, no dia 14, né, e isso é feito hoje. Hoje é feito isso. Eles faziam, né, uma festa durante 7 dias, com cordeiro, pão asmo, uvas amargas, e ainda fazia essa comemoração, né, no primeiro mês de Nissan, Abib, né? Então nós temos que entender isso, né? Então deveria ser realizada também, para você, o seu conhecimento, meu amado irmão, deveria ser realizada 3 festas. Quer ver? Vamos ler em Levítico. Abra sua Bíblia no livro de Levítico. Amém? Levítico, capítulo 23. Levítico 23. Deixa eu aqui abrir aqui no livro de Levítico. Levítico 23. Vamos estar abrindo aqui. E deveria ser, né, festejado 3 festas, como diz Levítico 23, versículo 4 em diante. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, às 14 do mês, pela tarde, a Páscoa do Senhor. E às 15 dias deste mês, a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmo. No primeiro dia, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis as ofertas queimadas ao Senhor, e o 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servis fareis. Então aqui em Levítico fala das 3 festas que deveriam ser feitas, né, além, né, de, estamos falando aqui, a festa da Páscoa. Deveria celebrar um conjunto 3 festas. E por que hoje você não faz isso? Você comemora a ceia do Senhor, a Páscoa, e por que você não faz isso? Então nós vamos estar trazendo para você realmente o porquê disso tudo que acontece hoje dentro, né, dos atuais dias. Nós observamos que, né, a Páscoa, ela realmente não tem nada a ver com a Páscoa dos dias atuais. Se nós formos entrar aqui, que eu não vou demorar muito para falar sobre isso, se nós vamos entrar aqui para falar sobre o concílio de 314 depois de Cristo, que o bispo de Roma, o líder católico, ele introduziu muitos costumes, né, para que hoje, nos dias atuais, as pessoas estão realmente celebrando. Por exemplo, o coelho da Páscoa, o ovo da Páscoa, né? O dia que foi um ecumenismo para que essa data fosse celebrada em todo o mundo, havia divergência sobre a data. Então eu teria que entrar aí dentro do concílio e teria que andar um pouco mais de tempo para explicar isso. Mas a ceia que é hoje celebrada, ela não tem nada a ver com a ceia que era feita pelos judeus. A ceia dos judeus era uma festa judaica em comemoração da saída do Egito, o que hoje nós não fazemos igual a eles, até porque nós não comemoramos com cordeiro, com pão asmo e nem com as uvas amargas, e também não fazemos 7 dias e não comemoramos as 3 festas. Então não tem nada a ver com a festa que era da Páscoa no Velho Testamento, mas nós podemos observar que hoje a festa que foi introduzida hoje, ela realmente traz uma aparência, né, religiosa. Aquela aparência religiosa de que você possa estar realmente fazendo a festa da Páscoa. E o que não é verdade. Não é verdade. Nós vemos que, né, podemos observar que a Páscoa ela é celebrada de diferentes formas entre os cristãos ocidentais. Por isso que teve divergências em relação à data. E teve que fazer um concílio em 314 para que pudesse, assim, haver uma só data sobre, né, a Páscoa.
E outra coisa também é falar sobre o coelho que na verdade era um símbolo de fertilidade, era um deus da fertilidade que foi colocado para que assim a Páscoa pudesse, né, esse feriado pagão continuar sendo celebrado como a Semana Santa, que aí é feita, né, por muitas pessoas hoje, pelos católicos, né? Então, nós temos que entender isso também. Mas o motivo importante de eu trazer isso aqui, explicar primeiro para você, meu amado irmão, minha amada irmã, sobre a Páscoa, é que eu quero entrar na ceia do Senhor. O motivo mais importante você entender que não tem nada a ver a Páscoa que era feita lá com a de hoje, está relacionada com a ceia do Senhor também, a qual eu vou trazer para você, né? Eu quero deixar aqui um comentário que, na verdade, o que nós observamos é uma forte influência pagã no meio de nós. Esse negócio do ovo, do coelho bota ovo, não bota ovo. A Semana Santa que é feita, a forma que ela é feita. Então isso tudo é uma influência pagã no meio de nós. Uma influência pagã que veio pelas místicas políticas daquela época. Como nós falamos, o concílio, né, traz ali Roma como uma potência mundial, ela querendo esse comunismo ali, tratar todo mundo e ficar, né, sobre o seu domínio. Então, essas divergências foram ali, né, chegaram até o concílio em 314, que aí passou a ser feita da forma religiosa de que Roma queria, tá bom? Mas o meu intuito de explicar isso para você é você observar que não tem nada a ver com a ceia que hoje nós celebramos, não tem nada a ver com a ceia que Deus instituiu para os hebreus. E por isso que Jesus também não tem nada a ver com a ceia que os discípulos fizeram com Jesus, né, ali antes da sua morte. E nós vamos entrar entrando nisso agora. Vamos entrar nisso e vamos também provar para você quem pode e quem não pode tomar a ceia do Senhor. Amém? Glorificado é o Senhor. Eu estou aqui vendo os comentários aqui. Gilson da Silva Pereira, amém? A paz do Senhor, Gilson, Deus te abençoe, meu amado irmão, né? Em nome do Senhor Jesus, amém? Deus continue te abençoando. Eu estou aqui tentando ver os outros aqui, mas não estou conseguindo. Deixa eu ver, Gilson, né? E tem um outro aqui que eu não consegui ver, meu amado, amém? Amém? Priscila Calisto, amém? Deus abençoe Priscila Calisto, que é minha esposa. Jonathan Calisto, meu filho também. Deus abençoe o Jonathan também, que está aqui na live também. Amém? Deus abençoe. Tem a Sirlene Paulino. Deus abençoe, Sirlene Paulino. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Então, meu amado, eu sou o pastor Paulo, diretamente do Rio de Janeiro, e a gente explicou ali a ceia do Senhor, que não tem nada a ver com a ceia no dia de hoje, ou a celebração, o memorial, né, a cerimônia que era feita pelos hebreus, quando saíram do Egito, que Deus instituiu lá no Êxodo capítulo 12, Levítico 22, não tem nada a ver com a ceia no dia de hoje. É claro que eu não vou entrar para explicar, como eu disse, sobre os concílios, né, que foram feitos ali, instituídos, né, várias ordens, né, que tiraram assim totalmente, né, a veracidade da ceia da Páscoa, né? Mas nós vamos estar falando aqui da ceia do Senhor de hoje, que muitas igrejas comemoram, que muitas igrejas fazem e que é uma cerimônia muito importante para o cristão. Compartilha aí, compartilha essa live, porque ela é realmente um grande, né, entendimento para a sua vida. Então nós vamos falar da ceia do Senhor. Ela está relacionada com a Páscoa. Aquela ceia que os discípulos fizeram, ela está relacionada com a Páscoa. A ceia, você já viu, eu já expliquei que a Páscoa ali, aquela cerimônia, aquele memorial feito pelo povo hebreu não tem nada a ver com a Páscoa de hoje, que é colocada hoje para nós, ovo de Páscoa, ovo, né, coelhinho, entendeu? A Semana Santa, isso não tem nada a ver com a festa que era feita pelos hebreus. Mas e ali a que Jesus comemorou com seus discípulos? A qual Jesus estava com seus discípulos? Tem alguma coisa a ver com a ceia, né, que os hebreus comemoravam? Ou seja, a Páscoa, perdão, que os hebreus comemoravam? Então nós vamos falar sobre isso, porque é bom você saber. A ceia, ela realmente ela está relacionada ao pão e o vinho, que representa o pão, o corpo, o vinho, o sangue. Será que só isso já basta para ser a ceia? Então nós vamos entrar nisso. Quer ver? Nós vamos ler Marcos
Vamos ler Marcos capítulo 14, 22 a 26. Eu peço a você que abra a sua Bíblia novamente, o livro de Marcos. Nós vamos andar um pouquinho na Bíblia aqui. Marcos capítulo 22. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, tá bom? Marcos capítulo 20, Marcos 14, perdão, tá? Marcos 14. Aleluia, glorificação. Marcos 14, versículo 22 diz assim, ó: na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido. Está falando de Judas. É bom falar de Judas aqui, porque a gente vai falar de Judas lá na frente. Tá bom? Então Jesus já diz que, né, não era bom Judas nem ter nascido. Está falando dele. E diz assim: e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoou-o e o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Aleluia. Então Jesus está falando aqui da comemoração, né, como nós falamos, Santa Ceia. É um título que nem é encontrado na Bíblia. A ceia do Senhor foi colocada pelo escritor para dar direção àquela refeição, tá? Uma refeição a qual eles estavam fazendo. Você pode observar que Jesus, ele diz, na verdade, e comendo eles estavam comendo, e depois eles estavam bebendo. Então Jesus, comendo eles, tomou Jesus o pão. Né? Quando eles estavam comendo, Jesus tomou o pão. Então, a ceia do Senhor, realizada, né, nas igrejas hoje, nas denominações, né, embora haja muitas interpretações ou significados em sua liturgia, né, nós devemos observar o que a Bíblia diz. Eu não estou aqui para falar, meu amado irmão, minha amada irmã, sobre o seu regimento interno, sobre o seu estatuto ou como você deve fazer a ceia do Senhor dentro, né, da sua igreja, da sua denominação. Mas o que nós vamos falar aqui é sobre, né, a relação, né, da Bíblia. Como nós vamos observar a Bíblia. Nós já observamos a Bíblia, meu amado irmão, minha amada irmã, de que ela não tem nada a ver, a Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa que hoje é feita nos dias atuais. Agora, aquela Páscoa, ela tem a ver com a ceia do Senhor no dia dos discípulos? Também não tem. E nós vamos passar isso para vocês. Já estamos começando a passar, de que ali era uma refeição. Jesus comendo, ele pega o pão. Eles estavam comendo. E aí Jesus pega o pão e partiu, né, e disse que fazia isso, que era o corpo dele. Depois ele pegou o cálice, que era onde eles estavam bebendo o vinho, que era o costume do judeu, era o vinho, bebendo o vinho, ele deu também para todos os discípulos e todos beberam. Então nós vamos entender um pouco disso, porque o que assim ensina é uma forma religiosa. Quer ver? Nós todos sabemos que a ceia, como o batismo, eu falei, eu tive no pastor Jair, no Conexão Podcast, e aí nós entramos nesse assunto, só que agora eu quero trazer texto bíblico para você. Ali foi um bate-papo, ficamos até 3 da manhã, entramos 9 horas da noite, fomos parar 3 horas da manhã. Mas hoje eu quero trazer texto bíblico, porque o batismo e a ceia é algo importantíssimo na vida do cristão. Mas eu quero que você tenha a visão bíblica, não a visão religiosa, né, que muitos trazem, mas a visão bíblica, tá bom? Então vamos fazer uma leitura de Mateus capítulo 26. Vamos agora para Mateus capítulo 26, eu peço a você que abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 26, nós vamos agora andar um pouquinho na Bíblia agora. Vamos para Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, diz assim, né? Vamos lá, vamos ler Mateus capítulo 26, eu quero agradecer a todos que estão conosco nessa live, Deus abençoe a todos, e vão aí compartilhando, vão chamando aí as pessoas para ver essa live, porque você vai ter um grande conhecimento, né, sobre a ceia do Senhor, amém? Vamos lá, Mateus capítulo 26, versículo 1 e 2 diz assim, ó:
E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa relacionada à qual nós instruímos os irmãos aqui agora nessa live. Aquela comemoração que era feita, as 3 festas que eram feitas pelos judeus, ou seja, em comemoração memorial da saída do Egito. O cordeiro, o pão asmo e as uvas amargas. Amém? Então Jesus fala sobre isso. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Amém? Então vamos lá. Versículo agora 17 e 29. 17 e 29. Vamos ao 17 e 29, que diz assim. 17. E no primeiro dia da festa do pão asmo, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde quereis que prepararemos a comida da Páscoa? Observe bem, tá? Pega a tua Bíblia aí e lê, né? Versículo 17 de Mateus capítulo 26. E no primeiro dia da festa do pão asmo, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde quereis que preparemos a comida da Páscoa? Continuamos até o 29. E ele disse: ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe: mestre, diz, o meu tempo está próximo, e a tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe tenha ordenado e preparam a Páscoa. E, chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E, quando eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Novamente, estamos falando de Judas, que é um personagem importante para a ceia do Senhor, tá? E na forma que nós vamos tirar a religiosidade hoje da sua vista. Hoje você vai ver o que realmente a religião, né, a forma religiosa não passa para você. Então vamos lá. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor. E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Falando de Judas. O que há de meter a mão comigo no prato. Olha, esse que atraía a comer da ceia. Mas vamos tirar o véu hoje dos seus olhos. Você vai começar a ver, amém? Não de uma forma religiosa, mas de uma forma bíblica, a ceia do Senhor, a qual o escritor colocou o título ceia do Senhor. Vamos lá, né? E respondeu, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E é verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvesse nascido. Amém? E respondeu Judas, o que o trairia, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Judas ainda pergunta se era ele, mas Judas está no meio da ceia do Senhor, né? E respondeu e disse: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Como nós falamos, né, o batismo ele é para remissão dos pecados. Lucas 24, versículo 47, que em seu nome se pregasse o arrependimento e também em seu nome a remissão de pecados. Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus, para ter o perdão de pecados e vão receber o dom do Espírito Santo. Então, o batismo, ou o sangue do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro é para remissão de pecados anteriores, tá bom? A pessoa vai nascer de novo. Mas eu não vou falar de batismo, não, né? Não vou entrar aqui, outro dia a gente volta para falar um pouco mais de batismo. Mas nós vemos aqui que Jesus está falando comer, tá bom? Comer a ceia. Quer ver? Vamos para Marcos, nós já lemos Marcos, vamos para Lucas 22, versículo 7. Lucas 22, versículo 7. Lucas 22, versículo 7. Nós vamos estar andando um pouquinho na Bíblia. Lucas 22, versículo 7. Eu chamo você, compartilha essa live, tá? Compartilhe que eu vou tirar o véu de você hoje
da religiosidade de você com a ceia do Senhor. Vou tirar essa religiosidade de você hoje. Não estou aqui, né, incentivando a você a ser contra o teu regimento interno, mas biblicamente hoje você vai ser tirado do véu. Amém? Vamos lá. Lucas 22, versículo 7. Diz assim, Lucas 22, versículo 7, nós vamos ler. Chegou, porém, o dia da festa dos pão asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai para nós a Páscoa, para que comamos. Comamos. Vai entendendo aí. Todo o texto vai falar de Jesus, né, pedindo aos discípulos para preparar a Páscoa, porque ele quer comer, ele quer saborear, ele quer desfrutar, ele quer comer. Então vamos lá. Jesus está falando ali. Eles perguntaram: onde quereis que o preparamos? E ele disse: eis que, quando estardes na cidade, encontrareis ali um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entra, e direis ao pai da família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer, novamente, hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e fazeis ali os preparativos. E indo com eles, acharam como eles havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E disse-lhe: olha o que Jesus disse: desejei muito comer convosco a Páscoa antes que padeça. Novamente, Jesus diz em comer a Páscoa. Por que comer a Páscoa? Porque a Páscoa era uma refeição, né? Ou seja, era uma celebração, era uma festa, que ali se matava um cordeiro, como diz em Êxodo, capítulo 12 e Levítico 23, eles chamavam a família até aquele que pudesse estar ali na família. Então nós vemos que era uma celebração, e Jesus queria celebrar, né, essa Páscoa juntos com os discípulos, porque seria a última que ele iria fazer, porque depois ele iria padecer. Então ele está falando em comer com os discípulos, estar junto com os discípulos. Vai tirando o véu, vai tirando o véu, amém? Vai sair o véu hoje, compartilha essa live, que vai tirar o véu da sua mente hoje, você falar sobre a Páscoa e falar sobre a ceia do Senhor de forma religiosa, amém? Vamos lá. Então, nós entendemos aí nesses dois textos que Jesus está falando sobre fala. Mas se você quiser ler mais, você pode ler Marcos 14, versículo 1, versículo 12, de 16 a 26. Amém? Esses textos são uns que eu tirei aqui para passar para os irmãos entenderem que Jesus está falando em comer a Páscoa, porque isso era uma celebração que era feita pelo povo hebreu. E novamente eu vou deixar aqui em observação que a Páscoa do dia de hoje, coelhinho da Páscoa, ovo de Páscoa, Semana Santa, não tem nada a ver com a Páscoa que era celebrada com os hebreus, amém? Deixa isso bem claro. Então, a Páscoa, ela fala de uma festividade, de uma celebração, né, realizada na comunhão dos discípulos. Quer ver? Vamos ver Marcos capítulo 12, agora vamos voltar para Marcos de novo, capítulo 12. Volta um pouquinho sua Bíblia lá de novo no livro de Marcos, amém? Marcos capítulo 12. Nós vamos ler ali o livro de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo, vai ser o 12 e o 14. Vamos ler, Marcos capítulo 12, versículo 12 e 14. Diz assim, ó. Marcos capítulo 12, versículo. Deixa eu conferir aqui, tá? Para mim não ler o texto errado, meus amados irmãos, então é isso mesmo. Marcos capítulo 12, versículo 12 a 14, diz assim: e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e, deixando-o, foram-se. E enviaram-se alguns dos fariseus e dos herodianos para que os apanhassem em alguma palavra. E chegando-lhes, disse-lhe: mestre, sabemos que és um homem de verdade e não te importa com o que quer que seja, porque não olhais a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensina os caminhos de Deus. É lícito pagar tributo a César? Deixa eu ver aqui, meus amados. É isso mesmo. Marcos capítulo 12. Isso. Perdão, Marcos capítulo 14. Eu fui para Marcos capítulo 12. Vamos lá, desculpa aí, tá? É ao vivo. E a minha Bíblia é muito marcada. Marcos capítulo 14, tá? Marcos 14, versículo 12 diz assim, ó. E no primeiro dia da festa do pão asmo, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos:
Onde quereis que fazemos os preparativos para comer a Páscoa? Comer a Páscoa. E enviou 2 dos seus discípulos e disseram-lhe: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. Né? E onde quer que entrar, diz ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Amém? Glorificado ao Senhor. Então nós vemos aqui que a Páscoa está falando de uma celebração com os discípulos, o qual havia, né, essa cerimônia dentro das Escrituras, que Deus exortou ao povo hebreu que fizesse essa cerimônia em memória da saída do povo do Egito. E ali está Jesus, reunindo seus discípulos para comer a Páscoa. Então a Páscoa ela não tem nada relacionado à ceia do Senhor que você faz na igreja. Aquela que você faz a parte religiosa na liturgia do culto, aquela que você vai ali tirar o pão e o vinho e dizer que você está fazendo a Páscoa, ou seja, de acordo com o escritor que colocou ceia do Senhor, que isso não é dito dentro das Escrituras. Nós lemos vários textos aqui e não tem o texto ceia do Senhor e não tem, né, ceia do Senhor e não tem o outro título também que é dado, né, que eu me esqueci agora, tá, meu amado? Mas não tem ceia do Senhor na Bíblia. Você já viu vários textos aqui e não tem ceia do Senhor. Então, isso foi um título colocado pelo escritor para o cristianismo. Para o cristianismo, né, depois que Jesus morreu, o escritor colocou esse texto, ceia do Senhor. Mas isso não é realmente dentro das Escrituras. Então você vê que Jesus quer comer a Páscoa, comer aquela refeição com os discípulos, compartilhar com os discípulos. E ele faz isso, quer ver? Nós vamos aí. Vai saindo o véu, vai compartilhar essa live que vai sair o véu. O véu da sua religiosidade vai sair. Então nós vemos que Jesus está falando de uma refeição. A refeição básica do judeu era o pão e era o vinho, como o nosso arroz e feijão hoje. Era o pão e era o vinho. Então nós vemos que ali, os judeus estão celebrando essa, na cultura deles, no costume deles, eles estão celebrando a Páscoa. E Jesus chama ali os seus discípulos para também fazer aquela refeição e ali comer com eles, celebrar, né? Porque a Páscoa quer dizer passagem, e Jesus está celebrando um novo pacto, a nova aliança, uma nova passagem que será agora, né, feita por ele, porque desde o momento que o Messias, ele se apresentou, né, o Messias se apresenta, né, o Cristo, o Filho de Deus, Jesus, ele se apresenta, a lei do Velho Testamento, ela já está deteriorada, ele é a nova aliança, ele é o novo pacto. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, naquele momento, todas as ordenanças, toda a lei, dos 600 preceitos que tinha, 611 preceitos, toda a lei oral, tudo estava caindo por terra. Porque ali estava o doutor da lei. Amém? Ali estava Jesus, o Senhor do sábado. Ele estava ali. Então, desde o momento que o Messias aparece, é por isso que a Bíblia diz, e ele fala, que ele veio cumprir tudo que estava sobre ele, Lucas 24, versículo 44. Tudo que estava nos Salmos, nos profetas, e escrito sobre ele na lei de Moisés. Então, quando Jesus cumpre o que está sobre ele, ele não cumpre nenhuma lei de acordo com o que estava sobre os homens. Ele cumpre o que está sobre ele. Por isso que ele pôde comer no sábado. Por isso que ele podia curar no sábado. Porque ele era a nova aliança. E ali ele já está quebrando. Quando ele aparece, ele já está quebrando tudo. Então nós estamos falando sobre isso, né? De que Jesus, ele está chamando os discípulos para um jantar, para um banquete. Jesus está chamando os discípulos para um jantar, para um banquete. A ceia do Senhor era um banquete. Quer ver? Se você for ler João capítulo 13, versículo 2. João capítulo 13, versículo 2. Quer ver? Vamos ler. João capítulo 13. João capítulo 13. Meu amado irmão, vai compartilhando essa live. Amém? E você vai se surpreender aí com os textos que a gente está mostrando e a revelação bíblica para você sobre a ceia do Senhor, a qual não tem nada a ver com a ceia que você faz na tua igreja hoje, tá bom? Vamos lá, João capítulo 13, verso 2, diz assim, João capítulo 13, verso 2, e acabada a ceia,
tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. E acabando a ceia. Então nós vemos aqui que Jesus está falando de um banquete, de uma refeição, acabando a ceia. A ceia significa refeição, né? É um jantar. Se diz, né, depenon, né? Depenon, né? Ou depenon, né? É o verbo que significa ceiar, jantar, né? Refeição diária. Está em Lucas capítulo 17, versículo 8. Quer ver? Vamos ver em Lucas 17, versículo 8, fala sobre isso também, né? Relacionada à ceia do Senhor, que é uma refeição noturna, né? Lucas 17. Fique conosco, irmão. Fica conosco, compartilha essa live. Amém? Lucas 17, versículo 8 diz assim, ó. Vamos ler o versículo 7, tá bom? E qual de vós terá um servo a lavar ou apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te, assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e singe-te, e serve-me, até que te tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Então, nós sabemos aqui que a ceia está falando de uma refeição. Então, Jesus estava querendo comer aquela refeição com os discípulos. Ele queria comer com os discípulos, queria estar com os discípulos para compartilhar aquela ceia. É por isso que eu estou falando para você, hoje teu véu cai, hoje a religiosidade cai, e você vai entender que a ceia que você faz, tanto na igreja tradicional, ela não tem nada a ver com a ceia que Jesus está comemorando com os discípulos e a qual você hoje comemora. Não tem nada a ver. Agora, eu não quero incentivar você a quebrar o seu regimento interno, tá bom? Eu estou te trazendo algo bíblico, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, nós sabemos que, como nós estamos falando aqui, é que a ceia é um jantar, né? Então, a ceia do Senhor é simplesmente uma refeição noturna feita durante a Páscoa judaica. Quer ver? Vamos ler Lucas 22. Lucas 22. Agora vamos para Lucas 22, que é mais um texto que vai te confirmar isso. Vai anotando aí, meu amado irmão, para você passar para a tua igreja. Lucas 22, capítulo 11, amém? 11 ao 15, Lucas 22, 11, diz assim, ó. E direi ao pai da família da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Antes de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e fazei os preparativos. Então está falando aqui da refeição, nós já lemos esse texto, estou lendo de novo para deixar aqui para você e mostrar que é uma refeição. Então a Páscoa, ela não tem nada a ver, né, com aquilo que os hebreus, que hoje as pessoas, né, os hebreus, eles faziam aquela cerimônia e que hoje as pessoas celebram, né? Novamente eu vou dizer para você que não dá tempo de eu entrar por meio aí dos concílios para explicar sobre o ovo de Páscoa, o coelho, né, e a Semana Santa, tudo que foi colocado, né, o ecumenismo da data, que havia data divergente, e ali em 314 foi feito esse concílio e começou ali, né, o bispo, né, religioso, né, de Roma começou a fazer aí esses, né, adaptações pagãs dentro do cristianismo. Mas, falando aqui para você, que você já entendeu que a ceia é uma refeição. A ceia, sendo uma refeição, nós sabemos que ela, primeiro, ela não é nenhuma cerimônia como é feita dentro das igrejas. A liturgia do culto não trata a ceia realmente como ela deve ser feita. Então, se nós formos falar de ceia, essa ceia aí não tem nada a ver com a liturgia do culto dentro da igreja. Ceia do Senhor é uma refeição, onde, né, todos traziam ali, né, a comida, né, para celebrar a saída do Egito, como Deus instituiu em Êxodo capítulo 12, em Levítico 22. Mas a igreja hoje ela faz totalmente diferente, como também hoje o mundo também comemora a Páscoa totalmente diferente, né? Então nós vamos aqui abrir os seus olhos e lhe mostrar que não tem nada a ver, até porque quem pode comer da ceia? Porque o regimento interno das igrejas, né, o estatuto, eles determinam quem pode e quem não pode comer da ceia, mas biblicamente, vamos olhar à luz da Bíblia?
Então nós vamos olhar o da Bíblia. Então nós vamos falar aqui da Páscoa judaica, era uma comemoração durante 7 dias. Ela ficava 7 dias, né? E 7 noites. Era um jantar, uma ceia. O povo se reunia para comemorar aquilo ali. Está em Êxodo, capítulo 13, versículo 8. Você pode olhar lá, no verso 8 também fala sobre isso. Né? Tinha ali a festa dos pão asmos, né? Ligadas a esse acontecimento. Né? São 2 festas diferentes, né? Você pode ler em Marcos capítulo 1, Marcos 14, versículo 1, como também a ceia do Senhor, que era uma refeição, né? Uma refeição do pão asmo, que está em Êxodo capítulo 12, versículo 11 ao 17, né? Então o pão, quando era partido, nessa refeição com molho, era o costume fazer a refeição com molho. Está em Marcos 14, versículo 20. Você pode ler lá, Marcos 14, versículo 20. Era uma refeição feita com molho, pois fazia parte da liturgia judaica, não da liturgia hoje do culto da tua igreja, mas fazia parte da liturgia judaica, né? Partir o pão e molhar no molho. Por isso que Jesus fala, aquele que eu parti o pão, comer o pão comigo primeiro, e parti, o molho lá, molhou lá, foi quem? Foi Judas. Né? Tinha na liturgia, né, judaica, né, fazer essa refeição, esse jantar, e essa refeição comer o pãozinho lá com molho. Então nós vemos isso lá em Marcos 14, versículo 20, né? Então a intenção de Jesus ali com os seus discípulos, né, era fazer aquela refeição, fazer uma refeição com eles. Dito isso que nós estamos falando aqui, dito isso, eu quero trazer você hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero trazer você para entender a ceia do Senhor. Eu quero que você chame agora seu primo, seu parente, seu vizinho, seu tio, chame todo mundo para a sala, compartilhe essa live, que nós vamos entrar agora, né, sobre a ceia do Senhor. Eu quero agradecer a todos que estão conosco nessa noite, a que estão participando conosco, né? Deus abençoe a todos. Sou muito grato por todos estar aqui, né, a Igreja do Senhor Jesus, e que nós vamos falar hoje sobre essa parte importantíssima, né, que é a ceia do Senhor, amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe. Eu quero agradecer a todos que estão conosco. Então nós observamos aí, não vou mais delongas, nós observamos aí que a ceia do Senhor, ela não tem nada a ver com aquela refeição que era feita nos tempos antigos pelos hebreus. E que hoje também as pessoas querem, vamos comemorar a Páscoa, Semana Santa, ovinho, coelho não bota ovo. Não vamos entrar nesse detalhe, né? Nem o que significa o ovo, o que significa o coelho. Os irmãos possam estar tirando aí as suas conclusões, serão bereando e instruindo, né, seus membros e também pesquisando sobre isso. Mas vamos entrar agora sobre a ceia. Você já entendeu que a ceia é uma refeição noturna. É uma refeição. Jesus está chamando os seus discípulos para tomar aquela refeição. Então, vamos entrar agora a parte do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo também fala isso em 1 Coríntios capítulo 11. É a coisa importante, você lê isso na sua igreja, você fala isso na sua igreja, você pega o texto lá e fala na sua igreja, todos os pastores, os membros ouvem o pastor doutrinar a ceia do Senhor com 1 Coríntios capítulo 11. Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso agora, amém? Então, como você sabe, a ceia do Senhor, ela está relacionada à Páscoa? Não. A nossa liturgia do culto não está relacionada à Páscoa que era feita pelos hebreus, nem está relacionada à Páscoa que Jesus comemorou com os seus discípulos antes dele fazer a aliança do novo pacto e da graça. Antes disso, ele comemorou a Páscoa, a qual estava comemorando com os judeus. E até porque ele comemorou a passagem dele como Cordeiro de Deus. Ele estava ali como Cordeiro de Deus. Então, como eu disse, já havia deteriorado toda a lei mosaica com Jesus quando ele se apresenta. Então, ali ele está comemorando um ato futuro que iria acontecer com ele. Mas ele estava comemorando com o discípulo porque ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo e tirou o pecado do mundo. Amém? Então, nós vemos ali que Jesus está comemorando a ceia. Então, nós vemos ali que a ceia do Senhor é uma celebração realizada em praticamente todas as igrejas. Como eu disse, todas as igrejas, elas falam da ceia do Senhor. Mas vamos ler aí o texto de Coríntios, que Paulo chama a atenção em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler? Vamos ler, né? Por quê? Porque o que indica ali em 1 Coríntios? Você já sabe que
a ceia do Senhor está relacionada à Páscoa. O copista quem escreveu ceia do Senhor, colocou lá de acordo com o escritor, ceia do Senhor, mas está relacionada à Páscoa, a qual não tem nada a ver com o culto que você faz hoje na tua igreja. Não tem nada a ver. Então Paulo ele traz características importantíssimas para você entender do que Jesus quis, né, demonstrar com a ceia do Senhor com os seus discípulos. E vamos lá para 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, amém? 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, né? Amém. Deixa eu estar aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Vamos ler? Né? Vamos ler aqui alguns versículos aqui para a gente tomar posse do que eu estou te falando. Diz assim, ó. Nisto, porém, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos se ajuntais na igreja, há entre vós dissensões ou divisões, facções. E em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, porque os que são sinceros se há de manifestar entre vós. De sorte que, ele diz, de sorte que, quando vos se ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo. Então Paulo está dizendo aqui que quando o povo de Corinto se ajuntava para, né, ceiar aquela refeição, comer aquela refeição, né, porque quando Cristo está, né, fazendo o novo pacto, a nova aliança, ele diz, fazer isso em memória de mim, né? Fazer isso em memória dele. Você tem que entender que todos nós devemos comemorar a morte de Cristo. Foi pela morte do Senhor, foi pela morte do Rei da Glória, foi pela morte do Cordeiro que nós fomos comprados e lavados e remidos pelo seu sangue. E a Bíblia diz que não só foi eu, foi todo mundo. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Então, o mundo, né, todas as pessoas estão incluídas nesse sacrifício. Deus não fez um sacrifício particular para um e particular para outro. Não, foi todos nós. Todos nós estamos sendo participantes desse sacrifício. Então, ali, Jesus está fazendo ali para todos. Ele diz, fazer isso em memória de mim. Já a igreja de Corinto, ela se reunia, né? A Bíblia diz que era na Páscoa, no tempo antigo, né? No Velho Testamento, era 7 dias de festa. Mas aqui o povo se reunia durante a 7 em 7 dias. Eles se reuniam para fazer aquela refeição e eles comemorar a morte do Senhor. Mas Paulo diz, eu não louvo, porque vocês, como vão se reunir, vocês não se reúnem para o bem, vocês se reúnem para o mal. Vocês não se reúnem para o bem, se reúnem para o mal. E Paulo diz, quando vocês vão comer a ceia do Senhor, cada um pega a sua ceia antecipadamente e come, e deixa o outro sem comer. Peraí, irmão. Então, peraí, vamos analisar que a liturgia do teu culto hoje. O pastor está lá, então antes do pastor falar, pega o pão, pega seu pão, tal, você já está comendo. Já está comendo. Está pegando a tua ceia, que na liturgia do culto a ceia representa o pão, representa o vinho, e nós perguntamos isso no começo do vídeo. Realmente a ceia, ela é só o pão e o vinho? Não, ela não é o pão e o vinho só. Né? A ceia que nós estamos falando é uma refeição noturna em comemoração à morte de Cristo. E nós vemos que ali, dentro da tua liturgia do culto, se for se enquadrar literalmente, espiritualizar religiosamente, como aqui Paulo está dizendo, então, meu amigo, ali muitos, naquele momento ali, a igreja de Corinto, estavam comendo seu pão e seu cálice, beberam seu cálice antecipadamente. Já estavam ceando, antes do sacerdote falar alguma coisa, antes do pastor da igreja falar alguma coisa, eles já estavam ceando e comendo e se embriagando. Isso está dizendo Paulo para a igreja de Corinto. E outra coisa, se você for ver que a ceia ela é uma refeição, e ele diz,
aqui. Ele fala assim, ó. De sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tende porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus? Envergonhais os que nada têm? Desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que nada têm? Isso era o que Cristo queria fazer com os seus discípulos. Eu quero compartilhar com vocês, eu quero comemorar com vocês. E isso Jesus fez. Nós vamos estar lendo aqui o porquê Jesus fez. E naquele dia ali, na igreja de Coríntio, Paulo diz que aqueles irmãos estavam pegando e comendo a ceia e desprezando a igreja de Deus, aqueles que nada tinham. Então a ceia era uma refeição que acontecia para comemorar a morte de Cristo. E que muitos estavam fazendo de forma errada, porque estavam sendo egoístas, ou seja, as pessoas mais ricas, elas traziam as suas comidas e ali, na verdade, desprezavam aqueles que não tinham nada. Não tinham nada para comer. E Paulo fala, eu não louvo a atitude de vocês. E primeiramente, se na liturgia do teu culto hoje, religioso, o que diz? Se você vir para a igreja, olha, se você vir para a igreja mal, se você não vem para a igreja não, você não vai poder tomar a ceia não. Se você está mal com o teu irmão, tu não pode tomar a ceia não. E aqui nós vemos que estava fazendo ali um mal bem grande, né? Um com o outro. Dentro da liturgia do culto da igreja de Coríntios, cada um estava fazendo mal um para o outro. Um para o outro fazendo mal. Não desprezais a igreja de Deus aqueles que nada têm? Então eles estavam desprezando na ceia do Senhor, que não tem nada a ver com cálice e nem com pão, tá? Vai separando isso, que era uma refeição, e depois eles, na comemoração, né, da morte de Cristo, que eles faziam em 7 dias, eles iam lá e bebiam, e comiam o pão, e comemoravam, simbolicamente, a morte de Cristo. Mas não tinha nada a ver com hoje, como você faz na liturgia do culto. Olha, se você estiver mal, não vai não, tá? Você não vai comer não, você não pode comer não. Irmão, a igreja de Coríntio, nós sabemos como é que era a igreja de Coríntio, quem era a igreja de Coríntio, o que fazia a igreja de Coríntio. Era uma igreja que realmente estava em adultério, fornicadores, mentirosos. A igreja se rachava em facções, Paulo diz, há facções, há disenções. Como é que uma igreja dessa podia ceiar, irmão? Dentro do entendimento de hoje da religião, de hoje da religiosidade, de hoje da doutrina que muitas igrejas colocam. Como é que essa igreja aí podia ceiar, irmão? Não tinha como. Se hoje a igreja de Coríntios está junto de nós aqui, então o pastor ia mandar todo mundo embora. Tinha muito que ia ficar de banco, tinha muito que não ia nem para a igreja para ceiar. Então nós temos que entender isso. Por isso que eu falo, compartilha essa live. Compartilha aí, porque hoje o véu cai. O véu cai. Então não tem nada a ver a liturgia do culto que nós fazemos hoje com a ceia que é celebrada aqui em 1 Coríntios, ou até a ceia que foi celebrada pelo Jesus com seus discípulos. A ceia que foi celebrada é um compartilhamento, compartilhar, fazer isso em memória de mim, é uma refeição. Todos traziam as suas comidas. Claro que o rico fazia isso, como Paulo falou, eles desprezavam, envergonhavam a igreja. Havia divisões, facções, panelinha. O que mais hoje tem na igreja panelinha, né? Nós vemos isso, né? Panelinha. Né? Aqueles que é mais rico, aquele que tem os cargos, aquele que veste melhor roupa, que dá o melhor dízimo. Então tem panelinha hoje também. Ali na igreja de Coríntios também tinha panelinha. Tinha panelinha também. Paulo fala de divisões, a facções. Eu até sei que existem heresias entre vocês. E eu até sei que haja mesmo, para que os sinceros, eles apareçam. Amém? Então você está vendo que a igreja de Coríntios, se for na liturgia do culto de hoje, era a igreja que não podia ceiar. Realmente não podia ceiar. Não podia ceiar. Então, o que nós estamos passando para você, dentro das escrituras, ceiar é uma refeição. Refeição. A ceia significa refeição. E muitas vezes coloca o título refeição noturna. Tá bom? O que era feito? Era um costume. Era um costume. Quer ver? Vamos ver. Era uma festa que havia nas congregações judaicas, né? Havia uma festa nas congregações judaicas naquele tempo que era chamada de festa agape. Festa agape, que significava uma festa fraternal, uma festa de cerimônia do amor, do carinho, da comunhão. Então eles se reuniam para festejar a ceia do Senhor e naquele tempo festejar essa festa que era chamada de festa agape. Era uma festa agape. Quer ver? Vamos ler Judas, tá? Vai abrindo a sua Bíblia aí. Judas
Judas, vamos aqui, vamos andar um pouquinho na Bíblia. Meu amado irmão, obrigado por estar na live, Deus te abençoe. Compartilhe essa live aí. Judas verso 12. Judas verso 12, que fala dessa festa H, diz assim, ó. Estes são marchas e as vossas festas de fraternidade, banqueando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desargaiadas. Ele está falando aqui que aqueles que tinham, essas ações. Então era como ele está dizendo, árvores murchas, infrutíferas, mortas 2 vezes, desargaiadas, porque a festa era uma festa de fraternidade, tinha um banquete ali entre eles. Então aqueles que não tinham o mesmo pensamento, as mesmas ações, ele está falando quais eram as consequências, dessas pessoas. Mas essa festa agape, era a festa da comunhão. Então era uma festa que eles falavam da aliança, do pacto, demonstravam um carinho entre eles. Isso está também em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 e 12, que os irmãos podem ler também, tá? Então essa festa lá existiu, e os irmãos se reuniam, como Paulo aqui se reunia com a igreja de Coríntios, essa festa agape, e ali eles ceiavam, que era uma refeição, e comemoravam a morte de Cristo, quando eles comiam do pão e bebiam do vinho, e falavam, fazer isso em memória de mim. Eles faziam esse ato simbólico, representando o corpo e o sangue da nova aliança e o novo pacto, mas deixando bem claro que essa aliança e esse novo pacto já está no coração do ser humano. Se o ser humano ele não honra isso na sua vida, ele não honra na ceia do Senhor. Não tem nada a ver. Se ele não honrar isso todos os dias, como é que ele quer comemorar uma coisa que ele não está honrando todos os dias? Então é bom você entender isso. Se é do Senhor daqui a 3 meses na minha igreja é 1 mês, na minha igreja é 6 meses, na minha igreja é 1 ano, Não estou falando disso. Eu estou falando que quando você vai ceiar, você já tem que estar ceando com Jesus todos os dias. Para lá você só comemorar. É como um culto, A gente fala do culto. O culto já começa na tua vida. O culto já começa na tua casa. Você só vai para a igreja para agradecer. Então, se você não está vivendo um culto na tua vida, não está levantando um altar, não está entoando os louvores, não está fazendo ações de graça, entregando o seu corpo como sacrifício vivo, quando você for para a igreja, tu não vai agradecer. Você vai pedir perdão toda hora. Amém? Então, é dessa forma que nós estamos falando aqui, Mas, vamos voltar aqui de novo a falar sobre a ceia. Então, Paulo fala ali para a igreja de Coríntios, que aquelas pessoas estavam envergonhando a igreja de Deus, estavam desprezando a igreja de Deus. Estão falando de compartilhamento. A ceia é uma refeição. E ela não tem nada a ver com a liturgia do culto da sua igreja hoje, ao que muitos fazem. E muitos dizem, olha, se você tiver... Imagine se teu irmão... Eu até dei esse exemplo aqui, quando eu estava com o pastor Jair, num podcast Conexão, eu falei com ele, pastor Jair, imagine se teu irmão está no Japão e você tem que fazer a paz com ele para tomar a ceia. É mole? Não é, A Bíblia já fala isso todo dia. Se você souber que teu irmão tem algo contra ti, vá lá e faz as pazes com ele e deixa no altar ali a tua oferta. Isso a Bíblia já diz todo dia. Isso não é só na ceia não, irmão. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Isso não está relacionado só à ceia não, irmão. Isso é religiosidade que colocaram. Acrescentar essa religiosidade no meio aí da religião para fazer um bicho papão. É um bicho papão em relação a você que não entende, não tem um conhecimento. Então a religião ela te coloca esse bicho papão e diz, não, se você for para ceia de mal com teu irmão, tu não pode tomar ceia. Se teu irmão estiver no Japão e se ele morreu, como é que tu vai fazer então agora? Tu não vai tomar ceia nunca, Até você fazer a paz com o teu irmão que está no Japão, ou aquele que morreu ser ressuscitado, E os mortos vão ser ressuscitados primeiro em Cristo Jesus. Aí depois vem arrebatamento, aí você tem que esperar para fazer a paz do seu irmão. Imagine isso, hein? Então isso não acontece, isso não é verdade, tá bom? Isso não é verdade, não é assim que as escrituras trabalham, não é assim que elas te revelam, não é assim que elas mostram, Como nós falamos aqui, a Páscoa, que está em Êxodo, capítulo 12, Levítico 23, não tem nada a ver com a Páscoa dos dias de hoje atuais, coelhinho de Páscoa, ovo, e também a Páscoa, que é celebrada por Jesus com seus discípulos, está se relacionada à mesma refeição ao qual os hebreus também faziam. Traz um cordeiro, pão asmo, e ali, uvas amargas. Vamos celebrar ali. Era feito aquele banquete. E Jesus também ansiava fazer aquele banquete. E a igreja de Coríntio também, agora no Novo Testamento,
né, também fazer esse banquete, porque havia a festa, né, da comunhão, a qual eles também agregaram ali, essa festa ali da comunhão, e faziam a celebração, né, da morte de Cristo, né, nesse banquete, que a ceia representa banquete. Então esse bicho-papão da religião, né, tem que cair por terra hoje para você nessa live. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então vamos continuar. Então nós aqui você viu que Paulo estava falando para a igreja de Coríntio, né? Eu não louvo vocês. Vocês quando se congrega para o mal. Então se a igreja de Coríntio congregava para o mal, como é que ela podia ceiar? Se o bicho-papão da tua igreja já diz, olha, se você vir com pecado, você não pode ceiar. Imagina aquela igreja ali de Coríntio, como é que ela ceiava? Se a ceia não tem nada a ver com a liturgia do teu culto hoje. Por isso que Paulo mostra claramente que a ceia não tem nada a ver com a liturgia do culto que você faz hoje. Aí Paulo diz assim, olha, aqueles que pegam a ceia comem, né, precipitadamente sozinhos. Imagine você entrando na liturgia do teu culto, o pastor ainda está pregando, tu já está pegando pão, pegando vinho, né, e pum, 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 sozinho. Imagine isso. Era o que estavam fazendo lá. Se você for ligar literalmente a ceia do Senhor na igreja de Coríntio para ligar com a liturgia do teu culto, era isso que eles estavam fazendo. Que eles pegavam a ceia do Senhor precipitadamente e comiam sozinhos. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver isso com a liturgia do culto que hoje as igrejas fazem. A ceia do Senhor é uma refeição. Então nós vamos agora mostrar para você que isso realmente é muito importante. Se lembra que nós falamos ali que quem estava na ceia do Senhor? Primeiro, Jesus fala, aquele que vai me trair, aquele que comer o prato comigo, molhar o pão lá, é o que vai me trair. Então nós vemos que a ceia é uma refeição. Mas aí Judas estava lá. Judas estava lá, não, pastor, não posso, não, estou em pecado, eu não posso tomar a ceia do Senhor. Eu estou de mal com meu irmão, eu briguei com a minha esposa, eu discuti com o meu vizinho, hoje no trabalho eu discuti com o meu patrão, eu não vou tomar a ceia do Senhor. Irmão, isso é religiosidade. Quem estava na ceia? Judas. Foi o primeiro a comer, foi aquele que estava lá, e Jesus toda hora falando que ele ia ser aquele que ia trair Jesus. E Jesus está lá, a ceia não tem nada a ver com a religiosidade que a igreja traz. Paulo, depois nós vamos ler o final do texto de 1 Coríntios capítulo 11, 17 em diante, nós vamos ler o que Paulo fala sobre aquele que deve comer a ceia. Mas eu já estou te explicando aqui já, que a ceia é uma refeição e não tem nada a ver com a liturgia do culto da tua igreja. Então, Paulo está dizendo ali que você pode realmente, né, está falando ali que você pode se autoexaminar e coma. O homem tem que se autoexaminar e comer da ceia se quiser ter parte com Cristo. Agora, você está em pecado grave, quando falamos em pecado grave, você tem que ir à sua liderança e realmente, né, se arrepender do seu pecado e falar com a sua liderança. Mas nós estamos falando de ceia. Ceia, naquele momento ali, quem deve se autoexaminar é o homem. O homem se autoexamina. A instituição, como eu estou falando, o regimento interno, coloca quem pode e quem não pode. Mas, biblicamente, isso não tem nada a ver. Isso vai contra as escrituras sagradas. Quem tem que, né, comer e beber é aquele que autoexamina. É claro que quando você entra para uma instituição e você está debaixo da autoridade ali, você deve se respeitar. Você tem que realmente, Paulo diz, né, toda autoridade é constituída por Deus. Então, se você entrou numa instituição e aí ela tem o regimento interno, o estatuto e diz, olha, quem pode tomar ceia tem que estar assim, quem pode tomar ceia tem que estar assim, quem pode tomar ceia tem que estar assim. Então, eu aconselho você a obedecer, né, o seu regimento interno. Porque a Bíblia diz que devemos ser obedientes. Mas nós estamos falando aqui de Bíblia. Bíblia diz ali que quem estava comendo era Judas. A Bíblia diz ali que quem estava na mesa era Pedro, que iria trair Jesus 3 vezes. Então nós vemos que Judas foi o primeiro a comer, irmão. Jesus não falou assim, Judas, olha, vai dar uma volta aí, que tu tem pecado, tu vai me trair. Dá uma volta aí, depois você volta e come comigo. Pedro, você também não pode comer não, dá uma volta. Não. O próprio apóstolo Paulo diz, né, quem comer indignamente. O que significa indignamente? Irmão, aquele que não se arrepende naquele momento do seu pecado, aí e come e beba para poder aparecer para os outros que está bem. Ele deve pedir primeiramente perdão a Deus. E aí comer. Ninguém pode dizer que você não deve comer. Quem deve se autoexaminar, que deve comer ou não, é você. É você que autoexamina se você deve comer ou não. Ali estava Judas, comendo e bebendo. Ainda perguntou Jesus, sou eu, mestre, que vou te trair? Jesus, tu disseste que foi o primeiro a comer. Outra coisa importante na ceia do Senhor
é que quando, meu amado irmão, é que quando Jesus diz para os discípulos, né, antes de eu comentar isso, nós observamos que dentro da ceia do Senhor se levantou uma grande contenda. Já viu ali? Que diz aí, e se levantou-se uma grande contenda com os discípulos. Olha só, uma grande contenda. Imagine agora na igreja se levantando uma grande contenda na liturgia do teu culto. Quem vai ceiar? Ninguém. E lá todo mundo ceiou. Todo mundo ceiou com Jesus. E levantou uma grande contenda e todo mundo ceiou. Aí Jesus falou, o que vocês estão brigando aí? Era quem era maior. Quem era maior entre os discípulos dentro da ceia? Quem era maior? Se a ceia ela está relacionada religiosamente com a ceia do seu culto, então os discípulos não deveriam ceiar. Não ia ter como ceiar. Porque eles estavam brigando já desde os 3 anos e meio quem era o maior, quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda de Jesus. Eles estavam numa disputa muito grande. E ali na ceia do Senhor se levantou essa disputa. Aí Jesus, como já tinha explicado para eles, e eles não estavam dando ouvido, durante esses 3 anos e meio, Jesus fala, agora eu vou fazer uma ação. Jesus pega, vem cá que eu vou lavar os pés de vocês. E começa a lavar os pés. Aí entra Pedro e diz, mas Senhor, não, tu não vai lavar meu pé. Aí Jesus falou, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro, não, então me lava até o corpo todo. O que isso representa? Representa na analogia de você entender que no momento da ceia, mesmo que você esteja indigno, você pode pedir perdão e lavar os seus pecados. Naquele momento, pelo que Jesus lava os seus pecados. O Filho do Homem não tem autoridade para perdoar pecados? Mateus 28, 18 diz que tem. E deu dada toda a autoridade para ele. Então, naquela hora ali, Pedro falou, não, então me lava tudo. Então, automaticamente, Pedro se arrependeu na mesma hora. Você pode se arrepender quando está na ceia do Senhor. Será que Jesus só tem para perdoar o teu pecado, né, fora? Ou seja, você agora pode pecar e ir ali para o quartinho ali, chorar a Jesus, se arrepender, sinceramente, Jesus perdoar o teu pecado. Será que na ceia do Senhor ele não pode fazer isso? Quer dizer que a religião está colocando que agora tem momentos para que Jesus possa perdoar o teu pecado? Não. Examina o homem a si mesmo e coma e beba e faça parte com Jesus. Mas você tem que fazer parte com Jesus limpo, lavando os seus pecados naquele momento. Veja que Jesus disse a Judas, todos aqui estão limpos, mas tem um que está sujo. Quem estava sujo? Judas. Deus lavou os pés de Judas, mas Judas estava limpo interiormente, porque seria aquele que ia trair, ele não se arrependeu, ele estava sujo. Então, o bicho-papão hoje das igrejas faz isso com as pessoas. As pessoas vão para a ceia, começa a falar daquele jeito, a religiosidade de falar que a pessoa está em pecado, não vai poder tomar, e a Bíblia diz que tem que tomar, e aí a pessoa fala, não vou tomar não. Ou senão, né, ou perdão, né, nem isso, vou reformular aqui o meu comentário, eu vou tomar, porque se eu não tomar, vão dizer que eu estou em pecado, eu vou tomar. Aí a pessoa fica suja, ela se autoexaminou, ela viu que não tinha condições de tomar, mas o bicho-papão da religião faz ela tomar, ela toma, fica suja como Judas estava sujo, e ela está indignamente na presença do Senhor. E aí a Bíblia diz, tem uns que ficam doentes, até morrem espiritualmente. Por quê? Porque a religião ela empurra o homem a tomar uma atitude a qual ela não quer tomar. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz quem estava na ceia do Senhor. A Bíblia diz como você se comportar na ceia do Senhor. A Bíblia diz, examina o homem a si mesmo e coma. E coma. E a ceia, ela não está relacionada à sua liturgia do culto. A ceia é uma refeição noturna. É uma refeição. Eu explico isso aqui na igreja, trago isso aqui para a igreja, porque a igreja tem que saber disso. A igreja tem que saber a verdade bíblica sobre os costumes, né, cristãos, o paganismo que entrou, a forma religiosa que infiltrou, né, dentro da religião. Então nós temos que trazer a verdade para que o membro da tua igreja, quando ele for ceiar, ele vir e vai pedir, se ajoelhar e pedir perdão ao Senhor por aquilo que ele está fazendo. Porque a ceia é uma refeição noturna e é um compartilhamento, é um compartilhar. Quer ver? É um compartilhamento. Lucas, deixa eu ver aqui em 1 Coríntios de novo. Deixa eu voltar aqui em 1 Coríntios. Eu vou voltar aqui em 1 Coríntios para os irmãos, tá bom? 1 Coríntios, novamente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. Diz assim, ó. 23 e 24 diz.
E não tendes porventura, peraí, deixa eu ver, 23 e 24, 1 Coríntios 11, verso 23 e 24, é isso mesmo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e dando graça, partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de ceiar, nós falamos, ceiar é o jantar, depois dele comer com os discípulos, depois que ele sentar na mesa com os discípulos, ceiar a ceia, ou seja, comer aquela refeição, ele continua. Tomou o cálice dizendo, este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beber em memória de mim. Mas o que eu estou dizendo aqui é o que ele diz, né? E tendo graça, partiu o pão. Partiu o pão e tomai e comai. E semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice. Então aqui Jesus, ele fez um compartilhamento. Ele não fez o que a igreja de Corinto estava fazendo. Jesus ali, ele trouxe um novo aliança, um novo pacto. Ele trouxe uma nova forma de cerimônia sobre a ceia do Senhor, que é a refeição. Ele fez o compartilhamento, ele compartilhou com todos os discípulos. Ele diz, vocês estavam comigo nas minhas aflições, vamos comer a ceia. Todos eles sentaram para comer a ceia com Jesus. Jesus partiu o pão, deu o cálice e todos beberam. É um compartilhamento, o que a igreja de Corinto não estava fazendo. A igreja de Corinto, os ricos traziam a sua comida naquela ceia e comiam e deixavam o mais pobre sem nada. Faziam panelinha, faziam divisões, facções. E por isso que Paulo falou, eu nos louvo, porque vocês se reúnem para o mal. Ali os discípulos, né, estavam na frente do Cordeiro que tira o pecado do mundo, estavam ali comemorando a morte do Cordeiro, né? Porque Jesus falou, ansiei tanto comer essa ceia convosco, porque na verdade Jesus estava não comemorando a Páscoa antiga, porque ele já estava ali, e aquela lei já tinha caído, quando o Messias estava ali de pé. Ele estava comemorando a futura ceia, a qual nós fazemos hoje, que ele diz aqui em 1 Coríntios, que Paulo diz, eu recebi do Senhor, fazei isso em memória de mim. É essa ceia que nós comemoramos hoje, fazer em memória dele. Mas se você tem que comemorar ela todo dia, tá? Não é só chegar lá, esperar na tua congregação, tá? A liturgia do culto, para você comemorar a ceia, não. A ceia, ela é todo dia, porque Jesus morreu por mim, por você, e essa comemoração é tatuada no nosso coração. Então, nós devemos comemorar ela todo o dia. Todo dia. Então, nós vemos que Jesus, ele na ceia, ele traz um novo significado. Jesus na ceia, ele traz um novo significado espiritual. Ele sendo ele o próprio Cordeiro Pascual, né? E o seu sangue sendo, né, como Deus disse a Moisés, para que o povo fizesse num brás da porta, colocasse o sangue do Cordeiro. Agora o sangue do Cordeiro está em nosso coração, né? Sendo, né, ele o próprio libertador dos nossos pecados, né? Libertando nós da escravidão do pecado. Por isso que ele fez uma passagem, ele comemorou uma nova passagem, sendo aquela Páscoa uma sombra dos bem futuros, uma sombra de uma nova aliança. Hoje nós estamos numa nova aliança. Eu vou ler para você o texto de Jeremias, capítulo 31, verso 31 a 33, que diz assim, ó: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto. Eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto, olha, meu amado, não conforme o pacto que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram o meu pacto, embora eu os tenha deposado, diz o Senhor. Porém, esse será o pacto que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei minha lei no seu íntimo e escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu
povo. Então Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, eu vou terminando por aqui essa live, mas eu quero dizer para você, Jesus, sendo ele o próprio Cordeiro Pascual, Jesus, sendo ele, dando o seu próprio sangue para estar hoje nos brasais do nosso coração, sendo ele o libertador dos nossos pecados, ele fez um novo pacto, uma nova aliança, que é compartilhar. Jesus, ele está trazendo aquilo que não foi feito pelos os judeus lá atrás, não faziam mais, né? E aí também vem sendo feito pela igreja de Corinto toda errada, entendeu? E hoje nas igrejas, né, fazem também de uma forma que não é o que as escrituras diz. Não é da forma que as escrituras diz. Por isso que quem pode ceiar hoje? Quem pode ceiar hoje? Quem pode? Eu sei. Eu vou novamente falar aqui, já estou terminando essa live. Eu sei que muitos hoje têm o seu regimento interno. Aí que diz, quem pode cear é o batizado em nome de Jesus. Quem pode cear é aquele que é membro da igreja. Eu quero deixar uma coisa aqui para você, nessa noite. Eu estava pensando aqui comigo. Olha só que coisa maravilhosa. Nós falamos que a ceia é uma refeição noturna, não é? Ela é uma refeição noturna e Jesus fala para comemorar a morte dele. Fazer isso em memória de mim, nós sabemos que é uma refeição noturna. Aí você pega, que eu já vi muito cristão fazer isso, 25 de dezembro. 25 de dezembro não tem nada a ver com o dia de Jesus. Não é o nascimento de Jesus, não tem nada a ver. Mas aí tem muitos cristãos que falam, não, vamos lá, vamos fazer a rabanada, vamos fazer tudo, vamos fazer essa ceia aqui e vamos comemorar, né? Porque Jesus, Natal significa nascimento, então vamos comemorar. E aí ele pega lá, estou com meus parentes, eu estou comemorando, porque aqui fica mais fácil de eu pregar o evangelho. Mas tu está comemorando o quê? Me diz, não está comemorando nada. E outra, você está fazendo uma refeição, como é para se fazer a refeição, você não está comemorando nada, porque Jesus ainda fez mandou você fazer uma refeição comemorando a morte dele, não o nascimento, porque ninguém sabe, mas você está comemorando e ainda você está com ímpio. E aí você diz que na ceia do Senhor, um ímpio não pode entrar para comemorar a morte de Cristo, se a morte também foi para ele. Não é verdade? Ele não foi para ele, não? Foi só para mim e para você? Quer dizer que só vale a morte de Cristo para mim e para você. Ela não vale para quem realmente, né, quer comemorar a morte dele. É comemorar a morte dele. Fazer isso em memória de mim. Amém? É claro que nós vamos falar aqui que tem o regimento interno. É claro que nós vamos falar que também o povo hebreu, né, que é aquele povo que saiu do deserto, e Moisés falou, quando Moisés saiu, antes de sair do Egito, Deus disse ao povo, Moisés, todo aquele que quer forasteiro, estrangeiro, peregrino, quer se entrar contigo aqui, tem que ser circuncisado. Amém, eu concordo, temos que batizar em nome de Jesus, que hoje a circuncisão é o batismo em nome de Jesus. Eu concordo, eu só não concordo biblicamente aqui, né, que você fazer uma separação, né, dentro da sua igreja, com aquele que pode e não pode. Você dizer, não, esse pode, esse aqui não pode. Não, é um homem que examina a si mesmo. A Bíblia diz isso claramente aqui. O homem se examina. Por isso que Paulo diz, examina o homem a si mesmo e coma. E quem comeu? E Judas. Estava ali no meio comendo. Ah, o pecador não pode comer. Não pode comer. Eu fui testemunho de Jeová por quase 18 anos. Quem me conhece sabe disso. Eu fui TJ. E os TJ só quem sei os 144 mil. Quando eu comecei a perguntar para eles, porque eu saí, porque eu conheci o batismo, mas antes, irmão, eu já estava perguntando muita coisa. Entendeu? Eu já estava perguntando. Porque eu falei, poxa, eu li ali em 1 Coríntios, quem não come não tem parte com Jesus. E como é que eu posso fazer parte da testemunha de Jeová, eu fazer parte do corpo de Cristo, e só os 144 mil que pode comer? E eu não posso comer? Porque aqueles que vão viver com os 144 mil, que é a classe escolhida, do escravo fiel e discreto, eles que vão para o céu podem tomar a ceia na refeição dos TJ. Mas quando aqueles que vão morar na terra, que vão viver no paraíso, que é a outra classe, esse não pode não. Imagine quantos estão sendo excluídos de fazer parte com Jesus. Porque estão deixando de comemorar. Quem não comemora não faz parte com ele. Então imagine eu sentado ali, eu quando passava na minha mão tinha vontade de comer, eu tinha vontade de beber. Eu ficava com aquela vontade, mas eu obedecia, como eu digo para você. Se você tem um regimento interno, se a tua religião diz que é, olha meu membro, aqui a gente trabalha assim, batizado em nome de Jesus, e tem uns critérios ainda que tem que ser obediente para tomar a ceia. Amém, obedeça. Mas a Bíblia
ela é outra coisa, é autoridade. A Bíblia ela determina quem pode e quem não pode pelas escrituras, como nós explicamos aqui. Quem estava na ceia? Judas. Quem estava na ceia? Pedro. Quem comeu primeiro? Judas. Entendeu? Então eu, como testemunho de Jeová, ficava perguntando, e os anciões não sabiam me responder, mandavam escrever carta para a sociedade todos os dias, porque eles não sabiam me responder, eles ficavam perguntando, eles acharam até que eu era ungido. Eles acharam até que eu ungido, veio um superintendente para fazer uma reunião comigo, para saber se era ungido, mas eu já estava já com a cabeça para sair, então eles não quiseram deixar isso para lá. Mas o que eu estou falando para você é isso, entendeu? Então hoje, você tem que entender que a ceia não tem nada a ver com a ceia que Jesus fez com os discípulos. A ceia é um compartilhamento, é uma refeição. Faça na tua igreja, traga refeições, traga comida, traga um banquete, celebre a morte de Cristo, faça cante louvor, depois vocês comam, bebe o vinho, né, como o pão, entendeu? A liturgia do culto que muitos faz hoje, elas tiram pessoas do reino de Deus. Porque a pessoa coloca um bicho-papão em cima da outra. É um bicho-papão. E muitas pessoas preferem ficar sujas espiritualmente, voltar para sua casa suja, não pedir perdão do pecado ali, naquela hora, para ser perdoado pelo Cordeiro, para ser perdoado pelo Filho do Homem, que tira o pecado do mundo, e tem total autoridade, perdoado por Deus, porque, né, o pastor, a pastora, ou a religião bota um bicho-papão e ela fica com medo, né? E aí ela, não vou falar com o pastor que ele vai deixar eu ceiar. Se eu falar com o pastor, eu não ceio. Não é o pastor, não é a pastora. Você está ali para ser julgado, não pelo homem, mas por Deus, como diz o apóstolo Paulo na sequência do texto. Você não é julgado, não é julgado. Se nós formos ser julgados por nós mesmos, nós nunca teremos pecado, mas nós somos julgados por Deus, diz o apóstolo Paulo no texto. Você é julgado por Deus na ceia do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, foi um bom estar com você nessa noite. Compartilhe essa live. Compartilhe essa live. Porque tira o véu. Tira o véu. Entendeu? Aqui eu realmente compartilho isso com meus membros, de que a ceia do Senhor, ela é realmente um ato muito importante, como o batismo. Mas que o homem deve se autoexaminar. Deve se autoexaminar com Jesus. Por quê? Porque ele não é só na ceia que a pessoa tem que, hoje tem ceia do Senhor, o pastor marcou ceia, eu tenho que pegar essa semana, parar de pecar, eu tenho que pegar essa semana, andar na linha, entendeu? Para me ceiar, irmão, você tem que andar na linha todo dia. Se é todo dia, na ceia você só vem para comemorar. É como eu falei, é igual o culto. O culto, você já faz o culto todo dia. Você sai para o trabalho, já vai cultuando ao Senhor, já vai louvando ao Senhor. Quando você chega no trabalho, você dá o seu corpo como sacrifício vivo, dando um bom testemunho. Você é um bom testemunho. Então você já começa ali a louvar, a engrandecer o nome do Senhor no seu local de trabalho, na sua escola, no seu curso, na sua casa, com os seus vizinhos, com o seu marido, com a sua esposa. Então já começa o culto já. Quando você vem na igreja, que é o corpo de Cristo, você só vem para agradecer, irmão. Só vem para agradecer. Porque você já faz o culto todos os dias na tua vida. Você já levanta um altar para o Senhor todos os dias. Então a mesma coisa é a ceia do Senhor. A religiosidade, ela atrapalha muitas das vezes se a gente ficar cego. Mas bem que Deus tem levantado homens e mulheres para podermos pregar isso e ajudar aqueles que têm um bom entendimento da palavra. Eu peço que seja um bereano, tudo aquilo que eu falei, pesquise, leia os textos, seja um bereano também. Amém? Quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite. Eu sou o pastor Paulo, diretamente do distrito do Rio de Janeiro. Amém? Faço parte da Igreja Nação Filadélfia, Rio de Janeiro. E eu faço parte do corpo de Cristo como você, independente da placa. Somos batizados em nome de Jesus. Pregamos a doutrina apostólica. Quero que Deus te abençoe. Quero que Deus abençoe sua família, abençoe seu ministério. Seja ele qual for, qual placa que for, aonde for. Porque Deus está contigo, Deus está conosco até o final desse sistema. Deus te abençoe, fica na paz, em nome do Senhor Jesus. A paz, meus irmãos, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz. Eu vou tentar desligar aqui, tá bom? Porque é difícil, meu celular é um probleminha para desligar, tá, meu amado? Deixa eu virar aqui para tentar desligar. Filho, eu estou tentando desligar.
Mas não estou conseguindo. Me ajude, por favor. Aí. Aqui? Não? Então é onde? Fala aqui onde eu boto. Tal. Só sair. Eu estou tentando sair. Amados irmãos, estou tentando sair, mas está difícil. Tá? Estou tentando. Como é que eu saio aqui? Amém. Irmãos, eu estou tentando sair da live. Não estou conseguindo, não. Tá difícil. Deixa eu ver aqui, aqui. Público. Tá certo. Não, peraí, vê aí, você está colocando. Vamos tentar aqui. Tá, meu amado?